Olá, meus queridos amigos, estamos chegando para mais um momento de culto. Que Deus abençoe esse momento para todos nós. Hoje estamos aí na véspera do Dia dos Pais e estamos lembrando essa condição especial, esse papel especial que vivenciamos como pais. Pessoas escolhidas de Deus para missões especiais, para projetos especiais que Deus tem dentro do mundo através de nós. E hoje a gente vai ter a oportunidade de pensar sobre o tema baseado lá no texto bíblico, se Cristo está vivo em nós. Esse é o tema do nosso culto de hoje. E vamos pensar então da nossa dinâmica de paternidade responsável, se nessa dinâmica é possível enxergar o Cristo vivo em nós. Deus abençoe esse momento de reflexão, esse momento de culto, esse momento de louvor e de arrependimento também. E falando em arrependimento, o convite agora é para este momento de nos aproximarmos diante do altar do Senhor e fazermos ali a nossa confissão, trazemos a Deus o nosso arrependimento e o pedido de perdão. Vamos juntos então ao altar do Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos pela Tua presença em nossa vida, Tu que chamas cada um de nós como Teus filhos amados ao Teu convívio, que nos acolhe, que nos recebe, que nos envolve com o Teu amor e que torna possível a nossa caminhada em segurança junto a Ti. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante do Teu altar mais uma vez e trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e o pedido de perdão por todos os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras ou atitudes. Pedimos que amorosamente nos envolva pelo benefício da morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos dê através dele o perdão. Pedimos também que desperte em nosso coração o desejo de compartilharmos esse perdão com as pessoas com quem convivemos. Desperta em cada um de nós os dons do Espírito Santo para que a nossa vida seja agradável a Ti. Tudo isso pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. A todos nós que estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados, é anunciada a graça de Deus. E através da graça de Deus, nós temos perdão de todos os nossos pecados, vida eterna e salvação. A você que está assim, nessa condição de arrependimento sincero e verdadeiro, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com a leitura do primeiro texto bíblico do dia de hoje, que é do Salmo número 27. Salmo 27 é um salmo de segurança em Deus, de autoria do rei Davi, e que diz assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, e me guardará no seu templo, e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites esse teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos.
Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho salvação. E se acaso mal tocar-me, basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Em Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 10, nós encontramos o texto do Antigo Testamento do dia de hoje, que diz assim: O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavar os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido. Abraão pegou uma coalhada de leite e carne preparada e pôs diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara havia passado da idade de ter filhos. Por isso, riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que o meu senhor e eu estamos tão velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse que estava velha demais para ter filho? Será que para o Senhor não há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Esse é o texto do Antigo Testamento para o dia de hoje. Se com papai está
Em Colossenses capítulo 1, versículo 21 em diante, nós encontramos o texto da epístola de hoje, o texto que a gente encontra com o seguinte tema: sempre fiéis, é o título que a gente tem ali. E diz então assim: antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nenhuma, nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela Igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da Igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é segredo dele, que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está vivo em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com força, ou a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Essa é a palavra da epístola de hoje. Os que amam descerão e
O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, a partir do capítulo 10, no versículo 38 e seguintes, onde nós lemos a seguinte mensagem. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Agora nós seguimos com a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O bom Deus planejou salvação para todo pecador. Em Jesus veio a nós, preparou para todos salvação. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio no Evangelho, transformou nosso pobre coração. Fez de nós seus amados e seus servos a servir-lhe na missão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos no Evangelho a semear. Nosso Mestre sempre junto nos ampara até a lida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, hoje nós temos a oportunidade de refletir um pouco sobre o tema que está dentro dos textos bíblicos, com destaque especial para uma palavrinha lá de Colossenses que a gente leu hoje, no capítulo 1, quando fala que Cristo está vivo em vocês. E aí, está ou não está? Dia dos Pais, Cristo está vivo nos pais? Será? Como é que nós podemos
entender esse momento em que estamos sendo homenageados, em que estamos sendo lembrados, em que estamos sendo agradecidos pelos nossos filhos? Será que nós temos como dizer também que Cristo está vivo em nós, na educação, na formação, no jeito de lidar com nossos filhos e com a nossa família? Essa é a pauta de hoje, de reflexão, para a gente poder ampliar um pouco aí nossa proximidade com Deus, o nosso Pai. Vamos voltar lá para o primeiro texto da Bíblia, de Gênesis capítulo 18, que a gente leu hoje aqui, falando de Abraão, quando Deus chamou Abraão e disse para Abraão: você vai ser pai, e eu vou te dar um filho. Vejam bem que interessante a gente pensar no que nós estamos falando hoje, em véspera do Dia dos Pais, e o que Deus falou com Abraão: eu vou te dar um filho. Você e a sua mulher vão ser pais e mãe, e eu estarei com vocês. Presente de Deus. Filhos são presentes de Deus. Quando Deus anunciou para Abraão, Ele não disse: você vai ter um filho. Eu vou te dar um filho. Vocês terão um filho que eu darei para vocês. Essa ideia é uma ideia muito interessante para a gente olhar para os filhos nossos, nós que hoje estamos falando de Dia dos Pais, que os filhos de Deus são projetos de Deus na nossa vida. Já pensou sobre isso? Qual será o projeto que Deus tem na sua vida através daquele filho ou daquela filha que Deus te deu? O que Deus queria que acontecesse na sua vida quando permitiu que você fosse pai, que você tivesse a sua família? Qual a finalidade da vida destes filhos na nossa vida? Qual a importância da vida destas crianças, jovens e adultos na nossa própria existência e no mundo em que eles estão? Qual será o propósito de Deus através da vida do seu filho no mundo que ele vive? Já pensou? Já conversou com seus filhos sobre qual é a ideia que ele tem a respeito dele mesmo no mundo em que ele está? Qual a importância dele no cenário mundial, em todas as relações? O que Deus quis fazer no mundo, trazendo eles através de nós? Quais os projetos de Deus através dos nossos filhos? Cada filho é um projeto de Deus. Na vida do Abraão, o filho foi um projeto de Deus. Deus acolheu Abraão, Deus abençoou Abraão e Deus deu para Abraão a graça de se tornar pai. E o Abraão acolheu o projeto divino, recebeu com alegria o projeto divino, e seu filho Isaac foi a realização desse projeto. Nasceu o Isaac, uma bênção para a história da igreja do Antigo Testamento. E aí nós conhecemos toda a história do Isaac, tudo que envolveu a vida do Isaac e toda a importância do Isaac dentro do contexto bíblico. Qual é a história dos nossos filhos? Qual a atuação dos nossos filhos? O que sabemos a respeito do projeto divino através dos nossos filhos? Vejam bem, o equilíbrio da vida familiar de Abraão garantiu para Isaac a possibilidade de ele realizar o projeto divino através dele dentro do mundo. Nós pais, nós somos responsáveis, somos chamados por Deus para sermos responsáveis pela vida dos nossos filhos, pelo encaminhamento dos nossos filhos. Nós somos encarregados por Deus para colaborar no plano de Deus de atuar dentro do mundo através dos nossos filhos. A importância que tem de percebermos o nosso chamado à paternidade e o chamado dos nossos filhos, a atuação deles dentro do mundo, através da força e da presença de Deus. A importância aqui que nós percebemos de estarmos alinhados com os projetos divinos através da nossa família, de queremos saber o que Deus pretende com isso tudo. Não é simplesmente uma decorrência, um acidente ou alguma coisa assim. Cada filho tem um projeto, cada filho tem uma ideia, um projeto divino para realizar dentro do mundo, e nós somos coparticipantes como pais desses projetos. Veja bem, Davi está falando sobre isso também. Quando ele escreve ali no Salmo número 27, que a gente leu no início do culto, ele diz: a Deus pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso,
que Ele me deixe viver na sua casa para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Isso é o que eu peço a Deus. E aí vem a pergunta, nós também pedimos a orientação de Deus? Também sentimos prazer em estar na casa de Deus para pedir a orientação de Deus, a fim de podermos cumprir os projetos de Deus e as finalidades e os propósitos de Deus através de nós dentro do mundo? Como pais, precisamos ter conversas com Deus. O projeto da paternidade é um projeto de Deus. E aí nós estamos fazendo parte de algo que é maior do que nós mesmos. A criação dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos, o cuidado para com os nossos filhos, o acolhimento para com os nossos filhos, e precisamos entender a nossa própria missão familiar. O que aconteceu comigo a partir do momento que me tornei pai? Qual a importância de eu compreender o meu papel e a minha relação com Deus, para que eu possa ser ativo e efetivo também na realização do projeto divino dentro da minha família? Hoje nós sabemos que os tempos são difíceis. São difíceis para ser pai, porque há muita coisa concorrendo na educação dos nossos filhos. Nossos filhos estão expostos a muito mais do que a nós mesmos. Estão expostos durante muito tempo a muitas outras fontes de influência e de informação do que o tempo que nós vivemos com ele. No versículo 5 diz, em tempos difíceis, Deus me esconderá no seu abrigo e Ele me guardará. Essa é a fala de Davi lá no Salmo 27, versículo 5. Tempos difíceis esses que nós vivemos hoje para educar, para formar, para ensinar, para mostrar os caminhos aos nossos filhos. Em tempos difíceis, Deus me esconde no seu abrigo e me guarda. Versículo 6, e eu vencerei os inimigos que atravessarão no caminho da minha consciência, do meu propósito de ensinar os meus filhos, que concorrerão comigo e que desejarão desviar os meus filhos dos propósitos de Deus, pelos quais eu sou responsável, vencerei esses inimigos, porque estou com Deus. Versículo 7, tenho certeza de que Deus me ouve quando eu o chamar. E é importante que nós, como pais, saibamos chamar Deus para nos aconselhar e para nos mostrar como podemos atuar com nossos filhos, quando devemos atuar, o que devemos fazer, como devemos abordar as liberdades e as escolhas e as decisões dos nossos filhos. Quantas vezes nós acessamos a Deus para saber qual o propósito de Deus com o projeto da nossa paternidade? Quantas vezes você, meu amigo pai, já conversou com Deus sobre esse teu estado de pai? O que Deus quer contigo? Por que Deus permitiu que você fosse pai? Aonde Ele quer chegar com você e com seus filhos? Quanto nós temos de consciência sobre as dificuldades que nos cercam para sermos pais dedicados e fiéis a Deus? Quanto nós conhecemos do poder de Deus a nosso favor para que possamos cumprir esse papel? Nós precisamos parar e olhar para os nossos filhos. Nós precisamos parar e olhar para Deus. Nós precisamos parar e nos aconselharmos com Deus, para que possamos ser efetivos no cumprimento da nossa paternidade. E aí lá no versículo 10, Davi continua dizendo, ainda que meus pais e minha mãe me abandonem, Tu, ó Deus, cuidarás de mim. Ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro. Mesmo que você não tenha recebido lá do seu pai e da sua mãe uma orientação segura para que agora você possa fazer com seus filhos esse exercício, pode ter certeza de que Deus não te abandona quando te chamou para ser pai e se colocou do seu lado, para que você possa ser, para que você saiba ser, para que você consiga ser. Deus quer te aconselhar, Deus quer te mostrar. Não depende só daquilo que você aprendeu do seu pai, depende daquilo que você aprende com Deus. Agora, aqui, quando você está sendo pai. E é importante que você mantenha essa relação com esse Deus para entender qual a finalidade que Deus está querendo contigo. Precisamos de Deus em todos os tempos para não deixarmos de ser pais responsáveis. A nossa cultura, ela nos colocou numa situação muito complicada. A corrida dos homens, a corrida dos pais para o sustento da sua família. Essa é a nossa cultura. Pais precisam trabalhar, homens precisam trabalhar, precisam sair de casa, precisam trazer o sustento para a sua família. E nessa corrida para fora de casa,
nós deixamos tudo para trás para correr atrás do sustento da família muitas vezes. E deixamos inclusive aqueles filhos que Deus nos deu para cuidar. E trazemos para eles, sim, os resultados do nosso trabalho. Trazemos o dinheiro para a comida, para a bebida, para as vestes, para os calçados e para tantas necessidades. É nobre esse exercício, é elogiável esse exercício, mas será que é só isso que nossos filhos precisam? Será que é só isso? É tudo o que podemos trazer e precisamos trazer para os nossos filhos? No Evangelho de hoje, a gente tem uma pequena abordagem a respeito dessa condição. Quando Jesus visita a casa de Maria e Marta, ali Jesus se depara com essa realidade. A gente vê Marta correndo atrás de tudo para providenciar todas as coisas que eram necessárias, todas as coisas que precisavam para aquela chegada de Jesus que estava ali. Tinha muitas coisas para fazer, não tinha tempo para ouvir Jesus, não tinha tempo para sentar e ficar recebendo a palavra de Jesus. Ela tinha que lavar o pão, lavar a roupa, ela tinha que lavar os pratos, ela tinha que fazer o pão, ela tinha que fazer comida, ela tinha que arrumar a casa, ela tinha que fazer um monte de coisas. Como nós muitas vezes temos que correr atrás de tantas coisas. E ela se incomodou que a irmã não estava fazendo a mesma coisa. E Jesus trouxe a palavra certa. Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas além do que você precisa se preocupar. Maria escolheu a parte melhor. E esta parte que Maria escolheu, que é a de me ouvir, ninguém tirará dela. Então aí nós temos uma pauta importante de aprendizado. Ao invés de nós ficarmos ocupados só com o corre-corre da vida, é importante que nestes momentos nós tenhamos tempo para desligar de tudo e com nossos filhos virmos ao encontro de Jesus, sentarmos com Ele e nos aconselharmos com Ele sobre todas as coisas e especialmente sobre a nossa paternidade. Aquela hora era a hora de ouvir Jesus. Aquela hora era a hora de sentar aos pés de Jesus. E Marta não estava disponível para fazer isso. Maria demonstrou disponibilidade de tempo, de vontade, de interesse para sentar e ouvir Jesus. E Jesus disse, ninguém tirará dela aquilo que ela escolheu. Assim também, nós temos o nosso chamado e nós precisamos revisar o nosso chamado. Nosso chamado à paternidade exige de nós sentar, aprender, conversar, primeiro com Deus e depois com nossos filhos. Precisamos ter esse tempo, porque nós temos que ouvir aquele que é o dono do projeto. O projeto do filho é um projeto de Deus. O projeto da tua paternidade é um projeto de Deus. E se você não conversar com o dono do projeto, talvez você erre na execução do projeto. Se você já errou, você pode voltar e pedir perdão e recomeçar agora. E quem sabe agora começar a conversar com Deus sobre os projetos dos seus filhos. Daqueles que já se foram, daqueles que estão casados, que já têm as suas continuidades, e daqueles que ainda estão aí junto contigo, precisando desse teu olhar, precisando dessa tua atenção, precisando dessa tua disponibilidade de tempo, de interesse para cuidar deles também. Quanto tempo nós tiramos para conversar com Deus sobre nossos filhos? Quantas horas, quantos dias você já se viu conversando com Deus sobre os seus filhos? Sobre as dificuldades que você tem para lidar com eles, sobre as curiosidades que você tem a respeito deles, sobre a atuação tua para acolhê-los, para ajudá-los, para fortalecê-los, para tratar das angústias deles, para ser acolhedor nas dificuldades e sofrimentos deles. Quanto tempo? Provedores que somos, nós precisamos prover também a segurança espiritual dos nossos filhos e não apenas a segurança material. Precisamos ajudá-los a ficarem nos caminhos do Senhor. Precisamos ter essa preocupação do aconselhamento, do exemplo, da parte nossa. Os desafios são cada vez maiores nesse sentido, nós sabemos. Muitas coisas concorrendo conosco nessa nossa missão. Por vezes vamos perder, ou ter a ideia de que estamos perdendo a nossa própria importância na vida dos nossos filhos, porque chega uma idade que eles não querem conversar com a gente, que eles não querem mais ouvir a gente, que eles querem fazer as suas descobertas e encontrar seus caminhos. E aí acaba que nós nos tornamos provedores apenas de carteira e de recursos, os que dão dinheiro, os que pagam as contas e por aí vai. Lamentável, triste essa situação de nos transformarmos apenas numa carteira
ou numa conta bancária provedora de recursos para sanar problemas. E deixamos de ser as referências de companhia, de conselheiros, de parceiros em tantos outros momentos. Precisamos rever esses papéis. E aí Paulo nos ajuda a refletir sobre isso, quando lá em Colossenses 1, 21 a 29, que a gente leu, a gente vê que Paulo fala o seguinte, lá no versículo 21. Antes nós estávamos longe de Deus e não sabíamos ao certo as coisas. Nós não entendíamos direito o que tínhamos que fazer. Agora somos amigos de Deus, versículo 22. Versículo 23, e precisamos continuar fiéis a Deus. E versículo 25, Deus me escolheu para ser servo dele, me deu uma missão que devo cumprir, a missão de anunciar a mensagem dele de forma completa. E essa missão começa na família. Esse é o projeto de Deus, de você anunciar a palavra de Deus, o plano de Deus, de forma completa para a sua família e para os seus filhos. Eles precisam conhecer o Evangelho, eles precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo, eles precisam conhecer os caminhos de Deus através de você. E é importante que você faça esse papel. Talvez eles não sigam por esse caminho. Talvez quando eles tiverem uso da sua liberdade, plenitude nas suas escolhas, eles escolham outros caminhos. Isso acontece conosco, é comum de nós de repente nos vermos sozinhos. Os filhos não nos acompanham. Nós permanecemos vindo, participando, nos integrando, orando, cantando, louvando, agradecendo a Deus sozinhos. Acontece, mas fizemos a nossa parte. Encaminhamos, mostramos os caminhos. Escolhas e decisões fazem parte da vida de todos nós. Importante, no versículo 28, Paulo diz lá: anunciamos, aconselhamos e ensinamos a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Esse papel ele é fundamental no exercício da paternidade, de anunciar, de aconselhar e de ensinar. O poder transformador não é nosso, mas a missão, a execução da missão é nossa responsabilidade. E no versículo 29, luto com a força de Cristo que está agindo em mim, poderosamente em mim. Cristo está conosco, precisamos tomar consciência disso. E é isso que Paulo diz, Cristo está vivo em nós. Precisamos tomar conta, tomar consciência dessa realidade, de que Cristo está do nosso lado e por causa da presença de Cristo em nossa vida, nós conseguiremos trazer aos nossos filhos o melhor de nós, o melhor exemplo, a melhor conduta, a melhor relação que nós podemos ter com nossos filhos. Que Deus abençoe, queridos pais, que cada um de nós possamos ter esta consciência, possamos ter esta atuação e que da nossa responsabilidade possam surgir caminhos seguros para os nossos filhos. Que eles possam andar nos caminhos do Senhor, possam entender os projetos que Deus tem para eles também. Que sejamos protagonistas poderosos na execução da nossa missão de filhos de Deus com projetos sagrados. O projeto da paternidade talvez seja o projeto mais sagrado que você tem na sua vida. Que Deus abençoe o seu projeto, que Deus abençoe a sua paternidade. Feliz Dia dos Pais para todos nós. Amém. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Eu já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, a Deus, eu quero levar o teu amor. Esteja aqui comigo e ser meu protetor na lida desta vida, em tentação e dor. Vem dar-me
forte apoio, enfim a paz e o céu. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa salvação, sabendo que só nele é certa salvação. Chegamos ao momento de levar o nosso abraço, então, aos aniversariantes. E aí nós vamos lembrando aqui os aniversariantes que temos na nossa agendinha. No dia 12 de agosto, temos aniversário do nosso querido Santo Beginini. Contigo, Santo, nosso abraço para você aí e para sua família toda. E no dia 14, nós temos aniversário do Luiz Fernando Pinedo, o nosso querido Fefs. Então, para você também o nosso abraço, Fernando, que Deus abençoe vocês aí. Esses são os aniversariantes da semana. Deixamos para vocês o nosso abraço querido. Também lembramos agora, nesse momento, situações especiais da vida da nossa comunidade, envolvendo assim a saúde das pessoas que estão sempre precisando da nossa lembrança e das nossas orações. Seguimos orando aí pelo Sr. Ramírez, pela Silvia, pela Vera e pelas suas irmãs. E também hoje queremos lembrar de uma forma muito especial e respeitosa o nosso querido amigo porteiro aqui da escola, o seu Érico, que teve uma perda familiar significativa na quinta-feira da sua nora, que veio a falecer, bastante jovem ainda, e sabemos do quanto é difícil esse momento para ser enfrentado. Queremos orar pela família, pedindo que Deus conforte, que Deus acolha, que Deus, na sua bondade, traga consolação para a família também, nesses momentos aí de dificuldade e dor. Então, com vocês aí, nós compartilhamos, seu Érico, também o nosso momento de consolação, nosso momento de solidariedade com vocês, que Deus conforte, abrace e acolha vocês aí no momento de dor. Esses são os nossos agradecimentos e também nossos pedidos a Deus. Nós também queremos agradecer lá pela intervenção de Deus aí junto com a Sandra, a mãe do Wagner, que passou também por um momento de cirurgia, mas já está em recuperação, já está bem. Queremos agradecer pela bênção na vida de vocês aí também, Sandra, que Deus esteja presente com vocês, certo? E por todas as famílias, por todos os pais, por toda a igreja, nós sempre pedimos as bênçãos, a paz e a proteção de Deus, que Deus conduza os momentos da vida familiar e mantenha sempre a sua mão estendida sobre cada família, para que tenhamos a paz e a bondade de Deus em nosso meio. Seguimos então com o nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu amor, te agradecemos pelas bênçãos que Tu traz na vida de cada um de nós. E lembramos de uma forma muito especial nossos amigos aniversariantes, pedindo que amorosamente Tu acolhas a cada um na Tua bondade e no Teu amor, os abençoe, concedas a eles felicidade, saúde e alegria, muitos anos de vida, que permita a eles desfrutarem sempre do Teu cuidado e da Tua proteção em todos os tempos da sua caminhada. Protege e guarda a cada um desses Teus filhos. Pedimos também, ó Deus, pelas pessoas que nós mencionamos há pouco aqui, que Tu conheces a história de cada um, Tu conheces as dores de cada um, as dificuldades, os sofrimentos e as limitações de cada um. Pedimos que no Teu grande amor Tu possas acolher a todos, possa consolar, possa confortar, possa colocar ao lado desses Teus filhos os Teus santos anjos, para trazer-lhes forças, coragem, determinação, para que possam enfrentar os seus momentos de dificuldade confiantes em Ti, sem perderem a sua esperança. Concede a eles paz, amor e bondade em todos os momentos, e que possam, assim, fortalecidos por Ti, seguirem o seu caminho confiante na certeza de não estarem sozinhos. Aos que estão doentes, pedimos saúde, pedimos a orientação dos médicos, pedimos a atenção dos Teus santos anjos para trazer conforto também aos que enfrentam dores e privações diversas.
Concede a todos a tua graça, o teu amor, a tua paz e a tua bondade. A todos os pais pedimos que estenda a tua mão, protegendo-os e orientando-os para que cumpram os seus deveres, para que tenham a tua força para orientar os seus filhos, que tenham alegrias também no convívio com a sua família, que sejam sempre abençoados. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.